A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Vamos aí gravar mais um vídeo, ó. É um vídeo que eu sei que muitos podem não querer ver, tá? Mas eu vou gravar mesmo assim, que é um vídeo que Deus, Ele move para me fazer, seja qual o tema for. E é um vídeo que eu achei relevante, tá? É um vídeo para cada vídeo desse, Deus move vários profetas deles verdadeiros para desmascarar a mentira, tá? Eu vou dizer onde eu concordo e o que eu discordo. O assunto, de novo, eu vou pôr aqui e depois vocês decidem se vocês vão querer ver ou não. Porque as pessoas fogem, né, de certos assuntos. Né? Mas se quiser fugir, paciência, né? Eu estou fazendo de todo o coração, de todo o amor possível para revelar as verdades, para não deixar as pessoas serem enganadas, tá? Se a pessoa quiser ser enganada, é assunto delas, né? Aí, uma visão, vou fazer duas visões diferentes aqui a respeito desse assunto, tá? Que é um assunto de uma pessoa esclarecida e entendida, né? Para embasar a maneira que eu penso, tá? E vou dar o meu aval e não sobre aquilo que ele falar. Vamos lá. Então, tá? Eu vou adiantar, vai. O assunto é o dízimo de novo, tá? É necessário falar desse assunto, tá, irmão? Eu sei que vocês já ouviram bastante, mas a palavra da verdade fala. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, para ver se a pessoa decora, para ver se a pessoa entende, para ver se a pessoa se liberta. Entendeu? Dos enganos. Mas aí, se a pessoa não quer também, é assunto dela, né? O meu papel aqui eu estou fazendo, Deus está vendo. Então, vamos lá. Dá sequência aqui. Do pastor estuda em escola particular, é o seu dízimo que paga. O pastor tem um carro bom, é o seu dízimo que paga. Se alguém quiser pegar a Bíblia para acompanhar, pega, se tiver possibilidade. Se não quiser, depois compare. Assim como um vídeo sobre o vinho, todo assunto que for voltado à doutrinação, que eu queria dizer que a minha intenção não é desfazer de nenhuma doutrina de sua igreja ou de qualquer outro pastor que esteja ensinando. A nossa ideia é simplesmente explicar o que a Bíblia diz sobre as perguntas que nos são feitas. Agora, se depois que a Bíblia nos disser, nós não aceitarmos, aí é uma questão nossa, tá? Não estou aqui para desfazer da doutrina de ninguém. Por que você está falando isso, Danilo? Porque o tema que eu vou abordar agora é um tema bastante complicado, é um tema que vai mexer na consciência e na conta bancária de algumas pessoas, e essas pessoas não vão aceitar, tá bom? Mas importa mais obedecer a Deus do que os homens, e eu vou usar a Bíblia como chave hermenêutica, como uma chave de interpretação para esse tema. O que é que a Bíblia fala do dízimo? Eu recebi perguntas durante essa semana sobre o dízimo. Pergunta fui nível: Danilo, se eu não dizimar, eu sou salvo? Danilo, se eu não sou dizimista, eu roubo a Deus? Danilo, o dízimo é uma obrigação hoje do cristão, tá? E eu não posso responder baseado no que eu acho, no meu achismo. Eu preciso ter base bíblica e teológica para poder responder esse assunto a vocês. Nós vamos usar como texto base aquele famoso texto de Malaquias 3:10. O engraçado é que os pastores eles só usam, a maioria, não todos, o Malaquias 3:10. E eles esquecem que todo texto tem um contexto. E Heteronônimo. Contexto vira pretexto para enganar as pessoas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela venha a maior abastança. A maioria das pessoas usa esse texto dizendo que Deus está dando uma ordenança para que todas as pessoas que creem no seu nome e no nome do teu Filho Jesus e que fazem parte de uma instituição religiosa, essas pessoas agora dizimem, essas pessoas ofertem, essas pessoas levem as suas contribuições mensais, preste atenção, mensais na casa
que segundo eles é a casa do tesouro, para que haja mantimento. Agora Deus está dizendo na minha casa. Deus está dizendo mantimento na minha casa. E hoje não é o que acontece. A maioria dos mantimentos, a maioria dos luxos, a maioria das ostentações são na casa dos líderes religiosos, diferente do que nós acabamos de ler. E algumas pessoas dizem assim: Danilo, o dízimo, ele hoje na graça, ele tem que fazer parte da igreja cristã, porque o dízimo veio antes da lei. O dízimo veio antes da lei, então nós temos que dizimar. Aí eu pergunto para vocês, se o dízimo veio antes da lei, por que vocês não se circuncisam também? Por que a circuncisão não é feita pelos cristãos, se a circuncisão também veio antes da lei? Ah, Danilo, o dízimo ele veio antes da lei porque Melquisedeque, Abraão dizimou a Melquisedeque. Nós vamos ver qual foi a função do dízimo de Abraão para Melquisedeque. Mas eu queria usar o texto principal sobre dízimos de Deuteronômio, capítulo 14, que é o texto principal sobre dízimo. A primeira pergunta que eu faço a você que está nos acompanhando é a seguinte pergunta: por que é que os pastores hoje cobram dízimo em dinheiro, se quando o dízimo foi instituído por Deus, o dízimo era alimento, o dízimo era vinho, o dízimo era azeite? Aí alguns de vocês vão me dizer: não, Danilo, é porque na época da Bíblia, na época em que o dízimo foi instituído como ordenança do povo de Deus, não existia dinheiro. Aí eu vou dizer para você, você precisa conhecer a Bíblia, está sendo enganada. Você está sendo enganado, porque o próprio texto em que fala da ordenança do dízimo, ele também fala de dinheiro. Segunda pergunta: se os pastores hoje, eles cobram dízimo alegando que eles fazem uma ordenança bíblica, por que os pastores hoje cobram dízimo mensal, se a Bíblia nos pede, ou a Bíblia, quando fala de dízimo, ela fala de dízimo anual? Por que mensal e não anual? E por que hoje o dízimo é usado para qual função ele foi destinado? Porque segundo a Bíblia, a sua Bíblia, a minha Bíblia, o dízimo ele foi criado para alimentar a tribo de Levi. Não era que Deus precisava receber nada. Deus, ele, quando tira o povo dele do Egito, vocês conhecem a história, quando Deus ele tira o povo do Egito e leva para a terra prometida, no caminho da terra prometida, primeiro, onde havia o tabernáculo, Deus ele dava um pedaço de cada área ao redor do tabernáculo ao povo, Zebulon, Naftali e Judá. E dentre todas as tribos de Israel tinha um pedaço, mas a tribo de Levi não recebeu nada. E a Bíblia nos diz que a tribo de Levi se entristeceu porque não receberam nada. Então a tribo de Levi, eles não tinham herança, então Deus ele providencia algo para sustentar essa tribo. Vamos ler o texto, né? Acompanha aí, livro de Deuteronômio, capítulo de número 14, a partir do verso 22, diz assim: eternamente darás os dízimos de todo fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo, perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comereis, presta atenção, comereis os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Mas, se o caminho for longo demais, de modo que não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Com esse dinheiro comprarás tudo o que desejar a tua alma, por vacas, por ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer outra coisa que pedir a tua alma. Comei ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua família. E não desampararás o levita na tua cidade, pois ele não tem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos porás do teu lado os dízimos da colheita do 3º ano, e recolherás na tua cidade.
para que, vindo o levita, que não tem parte na herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estiverem na tua cidade, comerão e se fartarão. Assim diz o Senhor teu Deus, que te abençoe em todas as obras das tuas mãos. E quando nós analisamos esse texto, nós podemos... Aí, irmãos, entendeu? Porque, na verdade, o que acontece? Não era dinheiro, era cereais e plantações que colhiam, né, de lá e tinha que dar 10% dessas plantações. E se o povo obedecesse, Deus fala assim, ó, se fizeres o que estou dizendo, não abrirei as janelas do céu e derramarei bênção tal. E muitos falam que quanto mais você dá, mais você é abençoado. Ele está falando, abrir as janelas do céu, chuva, para quê? Para as plantações, por quê? Porque Deus tinha repreendido a chuva para não lavrar a terra, para não produzir os frutos. Por quê? Porque em Malaquias 3,10 está falando, vós roubais de mim. Aí fala assim, e quem te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Quando te roubamos? Porque aí você vai em Deuteronômio, tem a ligação. Eles estavam pegando dinheiro que era para a tribo de Levi, porque ele não tinha herança, né, a divisão da terra, e eles se entristeceram, que os dízimos seria para alimentar a tribo de Levi, os órfãos e a viúva. Só que eles estavam desviando o dinheiro, entendeu? E depois, mais tarde, os próprios sacerdotes fizeram isso. De dar para as órfãos e a viúva e para o sustento da tribo de Levi. Certo? Estavam desviando. Aí o que acontece? Deus falou, roubais de mim, que ele está roubando do povo, está roubando de Deus, está roubando do destino que era o dízimo e a oferta. Entendeu? Então, como eles estavam desviando, ele estava roubando de Deus. Entendeu? Aí Deus falou que ia mandar o devorador, que não é demônio, é o gafanhoto, para destruir a plantação, para eles não colher mais, porque eles estavam roubando de Deus. Falou assim, então, e por isso Deus falou, se me obedecesse, não abrirei a janela do céu e derramarei bênçãos tals, entendeu? É isso. Então vamos lá, vamos voltar lá. E tinha dinheiro, lembra? Aí, ó, ele falou, e tinha dinheiro, porque Deus falou para eles, se você estiver longe da casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, lá, que foi destruído, não existe mais, e tinha que ser levado só lá, e era pedido para o povo de Israel, ó, lá está escrito, povo de Israel, você é israelita, você é judeu? Não é, né? Então, nem eu. então era lá que tinha que levar, porque tanto era povo de Israel, porque tinha que ser levado lá, na casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, entendeu? Não é aqui, o templo do Salomão que inventaram fake aí. Não é lá que é para entregar o dízimo. Nem qualquer outra denominação. Entendeu? Aí, o que acontece? Vende-se e depois vai lá, pega o dinheiro e compra tudo de volta quando tiver esperto da casa do tesouro. Entendeu? E lá depositar o seu dízimo e sua oferta. Que eram as colheitas das plantações, do cominho, do coentro, da ovelha, do gado, do vinho, do azeite, sei lá. Entendeu? Vamos lá, vamos terminar os estudos. Isso. Vamos lá. E como surgiu o dízimo? Como era o dízimo? E qual era a finalidade do dízimo? Você leu comigo. O texto diz que Deus instituiu o dízimo que fosse entregue a cada um ano dentro do tabernáculo ou no lugar em que o Senhor havia posto o seu nome para ser adorado. E as pessoas levariam o vinho, o trigo, os animais, os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas. E outra, olha o que Deus diz. E lá no templo, lá no tabernáculo, comerás o dízimo. Imagina comer o dízimo, que coisa. A pessoa, se você comer cédula de dinheiro que se põe para o seu pastor, seria complicado, né? E agora, a pergunta, Nilo, você tinha dinheiro? Vocês leram comigo no texto? Irmãos, então, a outra que eu esqueci. O dízimo era anual e não mensal. Por que pede mensal? Era anual, está escrito lá. Não é ele que está inventando, está escrito na Bíblia. Leiam lá. Deuteronômios e Malaquias, veja lá. Está em Deuteronômios, eu acho, essa parte aí.
Não está em Malaquias não. Malaquias fala do devorador, fala que roubais de Deus, né? E anual. E o que ele falou ali, mais uma outra coisa? Que ele falou? Comer do dízimo da oferta. Aí, ó, vai comer dinheiro? Comereis o dízimo. Entendeu? Os órfãos, a viúva, os levitas, os sacerdotes. Entendeu? Olha lá. E outra também. Dizem que Melquisedeque deu o dízimo antes de ser instituído na lei. Sim, mas Melquisedeque, lembra-se que ele deu dos despojos da guerra, que não era dele, não era de Melquisedeque. Ele catou o despojo e deu, e ninguém pediu o dízimo a Abraão. Nem Melquisedeque pediu, ele que quis dar o dízimo a Melquisedeque, que era uma tipologia de Deus lá, de Cristo, sei lá, né? Entendeu? Vamos lá, voltando aos estudos. E ele entregou do que não era dele. Se o caminho que eu escolhi para ser adorado estiver longe de você, venda o peso do trigo, o peso do vinho, que vai ser pesado, de forma que você não vai conseguir chegar nesse lugar, porque o tabernáculo era algo móvel, não ficava parado, tá bom? Diferente de hoje. Então, Deus dizia, olha, venda tudo, vá até o lugar em que eu escolhi para ser adorado, e ali você compra o que desejar a tua alma. E depois Deus diz, olha, não desampare o levita, porque o levita não tem herança. Eu falei para você agora, o levita não tem herança. Então, por favor, alimente o levita com seu dízimo. E ao fim de cada 3 anos, perceba, o dízimo era anual, não mensal. O dízimo era coisas para mantimento de quem trabalhava na obra, na casa, e para quem não tinha como se alimentar. Vocês estão entendendo? Então agora Deus está dizendo, olha, não desampare o levita. E a cada 3 anos separe uma parte do dízimo, separe o vinho, o dízimo de a cada 3 anos, e com ele você alimente o órfão, a viúva e o estrangeiro. Eu te pergunto, qual pastor pega o dízimo que recebe na igreja para alimentar órfão, viúva e estrangeiro? Se vocês querem fazer de forma correta, tem que seguir os princípios. Pelo contrário, eles me vêm trazer uma abobrinha, uma conversinha. Você pode perceber, a maioria das igrejas, as cadeiras dos púlpitos são melhores que a que o povo senta embaixo, é o seu dízimo que paga. O filho do pastor estuda em escola particular, é o seu dízimo que paga. O pastor tem um carro bom, é o seu dízimo que paga. A menos que o seu pastor seja homem para ser pastor e trabalhar. Aí sim eu vou bater palma para ele e dizer assim, ele tem que viver da melhor forma, se o trabalho dele permitir isso. Mas viver uma vida de luxo, com dízimos e ofertas do povo, isso não existe. Isso não existe. O dízimo era dirigido unicamente para os levitas e sacerdotes. Vocês leram comigo no texto. E aí nós vamos ter a continuação. No capítulo 3 de Malaquias, Deus ele vai fazer referência ao capítulo 14 do livro de Deuteronômio, no capítulo 3 do livro de Malaquias. Exatamente. Para você entender melhor. Olha, as palavras de Deus é porque a maioria das pessoas só pega o texto quebrado. E se você usar texto quebrado, você vai ser enganado. Então a igreja hoje que é instituída, ela não vai pagar água, não vai pagar luz, não vai pagar internet, não vai pagar IPTU, não vai comprar uma cadeira. Calma, nós vamos chegar lá. Olha o que diz o texto. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente verá o teu templo, o Senhor, a quem buscais. O mensageiro da aliança, a quem desejas, ele vem e diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavadores. Assentar-se-á a fundir e purificar a prata. Purificarás os filhos de Levi e refinarás com ouro e com prata. Então eles terão ao Senhor ofertas de retidão. Preste atenção. O capítulo 3 está destinado à tribo de Levi. Estou dizendo que tribo de Levi é essa? Eu acabei de ler com vocês. O que eram responsáveis
por receber as ofertas. A tribo de Levi agora está corrompida. Eles não praticam mais o que o sumo sacerdote deveria praticar. Eles recebem os dízimos e as ofertas e não distribuem como deveriam ser. Eles acumulam as suas riquezas. Eles engordam. Não distribui para eles e para as órfãs e a viúvas. Deus está dizendo, olha, eu vou ter que trazer fogo do ourives para refinar vocês. Eu vou ter que trazer um fogo para poder trazer vocês a verdadeira essência novamente. Tribo de Levi que recebe as ofertas. Porque vocês estão profanando como deveria ser. Vocês não estão fazendo aquilo que eu instituí lá no capítulo 14 do livro de Deuteronômio. Vocês estão entendendo? Não tem nada a ver com o povo, como os pastores apregou. É a tribo de Levi. Vamos ter a continuação do texto. E as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Ponto. O povo continuava dando, mas Deus não aceitava. Olha o que o texto diz. Serão aceitáveis. Deus, ele não estava recebendo as ofertas porque o povo e os dízimos, porque o povo estava dando de qualquer jeito, de qualquer forma, e quem recebia não fazia o que deveria ser feito. Deus, ele só aceitava os dízimos e as ofertas se fosse para alimentar o necessitado. Aí, irmãos, é isso mesmo, porque eles estavam desviando dinheiro e não alimentavam os coxos, os aleijados, necessitados, os órfãos e a viúva. Então Deus não aceitava. Eles ofertavam a Deus, eles davam o dízimo, mas ele tirava do destino que era para os órfãos e a viúva e para o sustento da tribo de Levi. Entendeu? E aí ele dizia, Deus não aceitava. Aí Deus, onde ele falou, estás roubando de mim. Ele está roubando nos dízimos das ofertas. E se voltares para mim, for purificado como pelo fogo, como ouro refinado, vou derramar bênçãos taus e abrir as janelas do céu, que é chuva para coisa a lavoura, para ele escolher de novo e repartir de novo como era feito no princípio, como Deus tinha ordenado no princípio. Entendeu? É isso. Vamos lá. Vamos lá, mais uma vez. Deus, ele só aceitava aquela forma de pagamento, aquela retribuição de amor, porque outras pessoas que não podiam plantar, colher e comer receberiam aquilo. Esse é o amor de Deus. Chegai-vos a mim, a vós para juízo, e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Olha Deus dizendo que virá sobre como justiça, como fogo destruidor sobre aqueles que perverteram o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro. Eu, Danilo, o mais pecador e humilde ser que tento ser, eu tenho pena de vocês, pastores, que recebem dízimos e ofertas do povo e não usam os dízimos e as ofertas para aquilo que deveria ser feito. Vocês usam para as suas luxúrias, para os seus desejos, para comer em altos restaurantes, para pagar em altos valores àqueles que se dizem serem mensageiros. Na verdade, são mercenários da fé. Eu tenho pena de vocês. Que Deus tenha misericórdia da vida de vocês. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, Israel, casa de Jacó, não são consumidos. Desde os dias dos vossos pais desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos a mim e eu tornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizem que havemos de tornar. Casa de Levi. Você é levita? Você que está me ouvindo agora na sua casa, no seu trabalho, pelas ondas da internet, me diga, você é da tribo de Levi? Para o seu pastor botar dedo na sua cara e dizer que você está roubando a Deus? Você é judeu? Você é hebreu para o pastor dizer que você está roubando a Deus? Fique com a Bíblia, não fique com o que o seu pastor está dizendo, não, pelo amor de Deus. Tá? Olha que a continuação do texto diz: rouba. Oi, irmão. Quando o meu primo Hélio, um abração. Vou te dar um esclarecimento aqui que talvez você já saiba, já tenha descoberto, tá? Quando meu primo frequentava as denominações, ele falava que a ex-namorada dele era levita.
É porque ela levitava. Não tem nada a ver, isso aí é coisa do demônio, rapaz. Levitar é coisa do demônio, né? Você já viu? Levita é da tribo de Levi. Nenhum de nós aqui somos levita. Nós somos sacerdote por meio de Jesus Cristo. Todo que crê na obra de Cristo na cruz é sacerdote. Porque já é feito sacerdote pela ordem de Cristo. Porque ele é o sumo sacerdote. Entendeu? Porque você crê. Quem crê na obra de Cristo e é convertido é sacerdote santo. Entendeu? Para a obra do Senhor. Então, mas levita ninguém é, porque é da tribo de Levi. Você é da tribo de Levi, eu sou da tribo de Levi, fulano aí brasileiro é da tribo de Levi, ninguém é da tribo de Levi. Levi é israelita, é lá atrás, ó, é da tribo, não quer dizer levitar que nem inventa nas igrejas aí. Você já assistiu, eu não assisto mais porque eu não posso, né? Mas já assisti antigamente, Exorcista, você lembra que a menina voava no ar? É demônio. Nunca vi nenhum cristão ficar voando no ar, não. Você viu voar no ar? Que conversa é essa? Isso daí é o que Paulo chama de fábulas de velha caduca. Olha, tá outros enganos. Vamos lá voltar. Tá vendo porque eu saio das denominações? Tanta mentira, tanto engano, tantas fábulas, tantos levar para o meio das trevas em vez de levar para a luz, meu Deus do céu. Meu Deus. Todavia as vós me roubais e dizem que te roubamos. Nos dízimos e nas ofertas alçadas, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais vós todas as nações. Como é que eu vou roubar a Deus? Me pergunta agora, me responda, grande pastor que põe o povo contra a parede. Como é que um homem consegue roubar um Deus que, segundo você, é inefável, inerrante, príncipe da paz, raiz de Davi, estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio e o fim? Aquele que é chamado de Pai da eternidade, ele é Pai de algo que não tem começo, não tem fim. Como é que você vai roubar um Deus desse? Sabe quando é que você e eu roubamos a Deus? Não é quando nós deixamos de dizimar na igreja, é quando nós fechamos os olhos para aqueles que mais necessitam. E Jesus ensinou isso. Porque exatamente. E ele diz, olha, naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, e eu direi, apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, malditos do meu Pai, porque eu não vos conheço, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, senti frio e não me deste de vestir. Aí perguntam, Senhor, como assim? Ele fala assim, olha, se vocês alimentarem, vestirem, derem de beber a qualquer um desses necessitados miseráveis, pequeninos que estão debaixo das marquises, dormindo com um papelão enrolado sobre eles, se vocês fizerem isso, a mim estarão alimentando, a mim estarão saciando a sede, a mim estarão cobrindo do frio, porque Deus só aceita amor no próximo. Aê! Glória a Deus! Desmonta esses caras, né? Quer dizer, o dízimo hoje é espiritual, ele não existe nem instituído para a igreja, tá? Não tem nada nas cartas de Paulo, a não ser em Hebreus, tá? Que ele cita o dízimo, ele não ordena o dízimo. Assim como Jesus cita em Mateus, mas Jesus estava na época da lei, porque ele veio para cumprir a lei, certo? E Mateus ainda é lei, tá? A igreja começa em Atos 2, a formação da igreja. Então ainda não tinha sido revigorada a aliança, estava em curso a aliança com Deus, a nova aliança, tá? do Evangelho da Graça. Então, o que acontece? Alimentar, ó, esse é o dízimo espiritual. É a oferta, você vai ofertar a Deus alimentando os órfãos e a viúva, os necessitados, os coxos, os mancos, as criancinhas que são órfãs, que estão na instituição de caridade, levar leite, levar presente, alguma coisa para elas. É esse que é o sentido do dízimo espiritual hoje, entendeu? É nesse sentido, não é levar o dinheiro na igreja lá, você nem sabe para onde está indo. Eu quero desafiar alguém que falar que sabe para onde está indo, que está verificando onde está indo, certo? Porque se eu fosse de uma denominação, que nem eu estava falando lá do meu batismo lá, que falaram, porque sabe o que eu ia fazer lá e que não ia ser aceito? Eu ia falar, ó, tá aqui, ó, vamos pegar, pessoal, se eu frequentasse uma denominação, vamos pegar cada um o seu dinheiro, em vez de depositar na conta da igreja, que agora tem até maquininha, tá? Não tô falando só na onde eu fui me batizar, não, em todo lugar, toda denominação. Você pega essas ofertas, cada um pega, então vamos juntos, numa instituição, ofertar para órfãos da viúva, vamos junto na rua alimentar o necessitado, vamos junto, e aí você vai estar verificando que está indo para a obra de Deus.
Você verifica porque está indo para lá, eles dizem, eles podem até dar uma pequena parte para obra social, uma pequena, a maior parte vai para o bolso dele, para ele sustentar a luxúria dele, ou então arrumar templos luxuosos, né? Onde eu frequento não tem templo luxuoso, ele não é luxuoso, só tem um, tá? Então por isso que eu falo assim, ó, por isso que talvez Deus tenha escolhido para eu me batizar lá, onde tem menos erro possível, tá? Mas eu não posso julgar lá porque eu só fui duas vezes lá, irmãos, entendeu? Mas a maioria é assim, entendeu? Então, tá entendendo agora? Aí, ó, é isso. Aonde eu quero chegar? Vamos lá, terminar. Perfeito que ele escolheu ser amado no próximo. E aí eu vejo pessoas, irmãos, dizer que pastor, se eu pegar o meu dízimo e não entregar na igreja, e se eu pegar o meu dízimo, pastor, e comprar a cesta básica e dar para quem precisa, eu estou pecando, pastor, tá. Pessoas que veem um filho morrendo à míngua por falta do remédio, mas não tocam no dízimo porque diz que estão roubando a Deus. Que Deus é esse que vocês aprenderam a adorar? Que Deus é esse? Que Deus é esse que manda ele? É outro Deus. Você precisa amar, o nosso Deus. Que Deus é esse que você é o Deus da Bíblia, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era alcançar não é Deus Jeová Jireh, Elohim Adonai, é outro Deus. Ofertas e é o Deus do ventre dos pastores. Da cesta básica, compra roupa para o próximo, amém, parabéns. Leva sopa, comida. Isso é o verdadeiro evangelho. Mas aqui, meu irmão, Deus está dizendo que roubar a Ele é quando defrauda o órfão, a viúva e o estrangeiro. Exatamente. Porque o dinheiro estava indo para o templo. Glória a Deus, todo mundo glorioso. O dinheiro estava indo para o templo, mas quem recebia os dízimos e as ofertas estavam defraudando. É o que acontece hoje. E na continuação diz assim: trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, que dela venha maior abastança. Repreender o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Onde é que está o devorador de finanças que o seu pastor disse que se você não dizima, o seu salário não rende? Onde é que está esse cortador, migrador, destruidor? Eu vou melhorar com todo respeito aos meus irmãos que devorador tá lá. Onde é que está o tranca-rua, como os pastores dizem? Que devorador está até tranca-rua colocaram nesse texto aqui dizendo que o tranca-rua ele tranca porta de emprego porque a pessoa não é dizimista. O texto diz, olha, trazer os dízimos à casa do tesouro primeiro. A casa de tesouro está em Jerusalém. Templo destruído pelo general Tito no ano 60, depois da morte e ascensão de Cristo aos céus. A casa do tesouro não existe mais, meu irmão. Você pode me dizer que você é pastor de uma igreja. Eu te pergunto, qual é a base doutrinária e onde foi que Cristo mandou você fundar uma igreja com 4 paredes? Cristo mandou eu ser a igreja. Onde eu estou, eu sou a igreja. Onde eu me reúno, na verdade, nós todos juntos somos uma igreja, tá? Nós temos o Espírito Santo individualmente, cada um de nós. A igreja é um conjunto. É uma igreja, é uma congregação. Exatamente. Aí o cara me diz, não, a igreja que tem 3, 4 pessoas, Jesus Cristo não está lá. Quando é que Cristo precisou de quantidade para fazer alguma coisa? Dentro do teu quarto com a tua esposa, você é uma igreja. Exatamente. Você é teu filho, sua esposa é uma igreja com 3, olha como melhorou a situação. Quando a pessoa tem a bênção de Jacó, que tem 12, 13, 14 filhos, já virou uma congregação. Exatamente. Mas casa do tesouro, vocês me dizem que casa do tesouro é a igreja que você colocou uma placa, que você registrou. É casa do tesouro isso aí? Me perdoa, toma vergonha. Para de enganar o povo. Vive na graça. Em Jesus. Antes de eu falar da graça, deixa eu terminar isso aqui primeiro. Quando ele fala de bênção, ele está falando de plantação. Plantação está dizendo, olha, se vocês dizimarem, eu repreenderei um devorador, um gafanhoto, aquele bichinho que destrói a seara, que destrói a plantação. Que vocês demonizaram o bichinho. Não tem nada a ver com o demônio. Aquele bicho que come fruto quando você planta, ele destrói. Deus está dizendo assim, ó, por causa da sua fidelidade em dar os 10%, em devolver os 10% para alimentar quem precisa, eu vou abençoar os seus 90%. Vocês entenderam?
E eu vou derramar bênçãos dos céus. Qual é a bênção que desce do céu? Chuva. Todo homem que planta, ele espera a chuva. Chuva. É você sempre dizer que a bênção do céu é BMW, é casa própria, é trabalho bom, é promoção. Enganando o povo, pelo amor de Deus. Trabalho bom tem quem estuda, quem se profissionaliza. A pessoa não estuda, não gosta de estudar, não se profissionaliza, quer um carro bom, mágica. Quer um trabalho bom, é mágica. Não prometo que você não pode cumprir. Você quer ter uma casa boa, trabalhe. Você quer ter um carro bom, trabalhe e se esforce. Você quer ter uma vida financeira estabilizada, se esforce, mas não faça barganha com Deus, porque Deus não é cigano. É isso. Não barganhe com Deus, porque Deus não é Deus, Deus não é Deus de barganha, Ele é Deus de dador. Deus não usa moeda de troca. Ele só quer a sua fé para te recompensar e andar nos caminhos da verdade. Isso diz, olha, ensino da palavra, da sã da doutrina, hortelã, do trigo, disso, aquilo, vocês fazem tudo isso aí profana. A melhor coisa é amar o próximo, misericórdia do próximo. Jesus disse, fez do dízimo? Não. O dízimo hoje, Danilo, é uma obrigação? Não, ninguém é obrigado a dizimar. E eu posso dizimar? Pode. Como? Por amor. Como Paulo diz, cada um contribua segundo lhe propor no seu coração. Não por necessidade, nem por obrigação, nem por avareza, porque Deus ama quem dá com alegria. Exatamente. Em Cristo tudo é por amor. Entendo, quando ele fala em dizimar aqui, é espiritualmente, é você levar alimentos, é você levar a cesta básica para os necessitados, é você abençoar as pessoas, é você, como se fala? Que nem tem uma passagem, irmãos, que eu não posso perder de vista, que é a seguinte, que os religiosos usam, o trabalhador é digno do seu salário. Está escrito isso na Bíblia, realmente. Está em 1 Timóteo. Não debulha, debulhar o boi, não amordaçar a boca do boi que debulha, porque o trabalhador é digno do seu salário. Só que Paulo trabalhava. Tem um detalhe aí. Esses líderes religiosos trabalham? Paulo falava assim que ele era digno tão digno de usufruir das ofertas, que todo mundo usufruía, como qualquer outro. Porque além dele trabalhar, mas ele também tinha direito de usufruir das ofertas, que é as ofertas dos alimentação que estavam negando a Paulo, e não só da alimentação, do dinheiro, para poder ele pregar o evangelho, sustentar a obra do evangelho. Sustentar a obra do evangelho não é você dar dinheiro à igreja, é você pegar um missionário que vai pregar de cidade em cidade e dar um dinheirinho para ele, se sustentar, para ele comer no caminho, para ele se vestir, para ele até utilizar do dinheiro para abençoar um miserável na rua que ele contar, ou um irmão que ele contar. Nesse sentido, você trabalha no evangelho, viva do evangelho, não é viver nas custas das ovelhas, comendo as gorduras das ovelhas, que nem fala lá, que o ladrão veio para roubar, matar, destruir. Não está falando do diabo, está falando do falso profeta, que veio matar a alma e o espírito das pessoas com os enganos, veio destruir, veio roubar as gorduras das ovelhas. Não a mão armada, mas com calábia doce, enganar o povo, catar as gorduras das ovelhas. Ladrão, roubador, ladrão que rouba da órfã e da viúva. Você viu de Deus falando, né? Em quem me roubais? Dos órfãos, da viúva, dos dízimos e nas ofertas que seria para órfãos e para viúvas, para os coxos, para os mancos, entendeu? E para a tribo de Levi também, mas começaram a desviar, entendeu? O que se faz hoje, entendeu? Regala dos olhos, a palavra, gente, a palavra, entendeu? Mas aí o dinheiro é seu, você faz com o seu dinheiro o que você quiser. Depois você vai se entender com o Senhor, porque ele vai falar, por que desce lá na instituição religiosa e não desce para sustentar os órfãos, a viúva, isso que você deu lá? Mas eu pensei que ia... Você pensou? O que eu digo sobre provar os espíritos, para ver se provém de Deus ou não? Você leu as minhas escrituras? Meu povo perece por falta de conhecimento. Eu não mandei meus profetas avisar? Eu não mandei você ler as escrituras? Você negligenciou a minha ordenança. Ele vai falar isso para você. Você negligenciou. Entendeu? Olha, cuidado, hein? Eu não estou julgando ninguém, hein? Eu estou dando orientação. Aceite quem quiser aceitar. Em nome de Jesus. Quem não quiser, não é obrigado a aceitar. Estou pregando conforme a palavra. Então vamos lá. Terminar. Igreja que você congrega precisa pagar água, precisa pagar luz, precisa pagar telefone, precisa pagar muitas coisas.
E quando o pastor é um cara honesto, verdadeiro, um homem de Deus, ele precisa pagar. Não esses charlatães que tem por aí. Então contribua, mas contribua com amor, entendendo que se você der 1%, Deus vai receber. Se você der 1000%, Deus vai receber. Tem pessoas que dizimam 100%, ou melhor, os 10% certinho, mas não por obrigação, para mostrar, esperando a barganha. É melhor que você devolva 1% com amor do que os 10% por obrigação. Tá bom? Entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Eu não estou quebrando a doutrina de ninguém, eu estou usando a Bíblia como chave de interpretação. Use o amor, use a misericórdia. Hoje não existe casa do tesouro, hoje não existe ministério sacerdotal, hoje não existe ministério levítico, não existe. Não diga porque Abraão dizimou para Melquisedeque. Pelo amor de Deus, Abraão dizimou por uma cultura, era cultura o homem trazer os despojos da guerra e dar para um rei. Melquisedeque era rei de Salém. Agora exatamente. Você no seu rei de Salém. Map, que é rei de Salém. Onde é que existe esse rei de Salém? Se você descobrir onde é que está o rei de Salém, você põe nos comentários embaixo aí. Porque Melquisedeque era a figura tipológica de Cristo. Melquisedeque, na verdade, era o próprio Cristo. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que Cristo, como sumo sacerdote último, pela ordem de Melquisedeque. E diz também lá no livro de Hebreus, mudando-se o sacerdócio, faz mudança de lei. Se faz necessário mudar também as leis. Exatamente. A lei de Cristo é um amor. Você pode pegar 10, 15, 20. Como eu disse, 30, que Hebreus é um período de transição, troca de aliança, faz mudança de sacerdócio, porque o sacerdócio humano não era perfeito. Vence a mudança que é Cristo, o sumo sacerdote. Perfeito. Como pode morar o amor de Deus dentro dele? Como é que você dizima na sua igreja e tem um parente seu passando fome? Como é que você dizima na sua igreja e vê a sua mãe passar necessidade? Sejamos verdadeiros com nós mesmos e implantemos dentro do nosso coração o amor de Deus para comigo e para com o próximo. Se você faz parte de uma igreja, ajude ela a estar de pé. Mas se você não faz parte, se você faz parte, não tem o desejo de dizimar lá, ajude o próximo, mas não por obrigação, mas sim por amor. Não faça como muitos fazem por aí, que dão cesta básica, dão um prato de comida e tira selfie nas redes sociais. Não é para ser visto. Mas tem muitos por aí que quando vai ajudar alguém, tira foto e joga nas redes sociais, porque isso aí, meu irmão, é tentar se aparecer. Deus não se faz dessas coisas. Não se faz. É bom que você possa meditar, entender e perceber que a Bíblia está acima dos ensinamentos, e a Bíblia, ela pode tanto matar como ela pode dar a vida. Vai depender de como você vai interpretá-la. Da maneira certa ou errada. A todos um grande abraço. Amém. Deus abençoe. Entendeu, irmãos? E outra, como que a obra vai ser sustentada da igreja? Quem mandou construir denominações? Deus não mandou. Entendeu? Deus não mandou. Agora, se você quer frequentar uma, você fala para o seu pastor: pastor, dízimo não existe. Eu vou ofertar. Você quer ofertar? E aí você vai ofertar o que propõe no seu coração, não é 10%. Você pode ofertar 1%, se tocar no seu coração. Se você ofertou 1% com amor, é o que importa. Se tocar no seu coração ofertar 20%, você oferta 20%. Se tocar 50%, oferta 50%, 5%, 5%, 10%, 10%, porque o dízimo era 10% mais de lavoura, de colheitas, não era de dinheiro, certo? Mas se você quiser, como hoje se usa muito dinheiro, se você quiser ofertar de 1 a tantos por cento, que se for de coração é o que importa, não é a quantidade, entendeu? E que for por amor, sem esperar nada em troca, nenhuma recompensa, não é barganha com Deus. Eu vou ofertar porque Deus vai me dar o triplo lá. Aí você está fazendo barganha, entendeu? Que nem Jacó, como o Jacó tem sobrenome trapaceiro, enganador, só que Deus mudou o nome dele para Israel, entendeu? O significado de Jacó era esse, entendeu? Aí, o que acontece?
Ele falou, se o senhor fizer, farei isso, farei aquilo. Se o senhor fizer, darei o dízimo disso e daquilo. Se o senhor fizer, quer dizer, ele estava barganhando com Deus. Então aí ele lutou com Deus para ser abençoado, aí ele aprendeu. E ele venceu a luta com Deus, venceu o anjo de Deus. Por quê? Porque ele entendeu e foi abençoado e o seu nome mudou de Jacó para Israel. Entendeu? É isso. Entendeu? Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Vou fazer outro de dízimo para esclarecer mais ainda. Outra visão, tá? Mas as pessoas ficam também, ó, alisando, fica passando a mão sobre esses líderes religiosos. Ah, se você quiser, não é bíblico o dízimo e oferta para o dia de hoje, para o dia da graça, mas se você quiser dizimar, se quiser não, não existe dízimo e ponto final, cara. Não existe. O que existe é a oferta. Você quer ofertar lá de coração, vai lá, pega o valor. Se você quer frequentar uma denominação, mas verifique se está indo para o destino certo. Entendeu? Que é a sua obrigação, sabia? Verificar se o que você está ofertando está indo para o destino certo. Deus vai pedir conta de você e para mim. Entendeu? Eu sei para onde o meu dinheiro tá destinado quando eu ajudo. Quando? Porque nem sempre dá para me ajudar. E eu não sou falso. Tem hora que eu estou precisando mais de ajuda. Mas não estou precisando de ajuda porque Deus tem me suprido. Mas está dando certinho. Entendeu? Então não tá, às vezes não sobra para ajudar as pessoas. Mas quando sobra, Deus está vendo o meu proceder. Eu não tenho que falar para as pessoas. Eu não tenho que mostrar, tirar selfie para mostrar que eu fiz. Entendeu? Deus viu, Ele viu. O que importa é o que Deus pensa de mim, não o homem. Entendeu? Então, ó. Entendeu? É isso aí. Agora você vai na igreja, você tem que saber de onde está indo a sua oferta. Você quer ofertar? Ou então, você fala, eu não vou ofertar aqui. Só quer que eu saia fora da sua denominação? Porque a oferta que eu deveria dar aqui, eu vou dar para o parente meu que está passando necessidade, ou para o morador de rua, ou para os órfãos e a viúva que estão na instituição. Entendeu? Acabou, eu quero ver ele te obrigar. Aí se ele quiser te expulsar, que te expulse. Então prova que ele não é um servo de Deus verdadeiro. Ele é ganancioso, o Deus dele é o vento e quer comer as gorduras das ovelhas. Teste bom é esse aí. Falou? Deus abençoe. Compartilhe o vídeo se gostou com a maioria. Deixa o like em nome de Jesus. Deixa o dislike se não concordou. Badalhe o sininho de todas. Bem-vindo aos novos inscritos. Se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe.